Olá, meu nome é Thiago Ferreira, eu sou coach driver da Mix e no vídeo de hoje nós vamos falar da importância de termos uma equipe de coach drivers, uma equipe especialista em condução que vai buscar não simplesmente, pessoal, atuar na parte técnica com o condutor, mas sim voltar na parte humana do motorista, entendendo o cenário atual daquele condutor que não consegue atingir um bom resultado. Então, o coach driver ele tem um papel muito mais de interação direta com esse condutor, uma busca incessante por extrair o melhor resultado da condução, não apenas da condução, mas aquilo que ele pode entregar para nós, né, durante a sua viagem. Porque quando nós falamos de condução, às vezes vem em mente, a primeira coisa que vem em mente, né, redução de custos, né? Mas nós temos antes disso uma necessidade gigantesca de aumentar o fator de segurança da nossa operação. Por conta disso, é muito importante que esse condutor tenha claro quais são as suas metas, né? E qual o papel principal desse coach drive junto a esse motorista. Então, a atuação do coach drive junto ao motorista é ser um ponto forte ali, um auxílio para esse condutor e incessantemente estimulando ele, né, gerando empatia, uma relação interpessoal, se utilizando das informações da telemetria para que ele possa mostrar, identificar para esse condutor, né, junto dele, realizar ações de melhoria, né, e mudando um pouquinho o cenário que nós temos atual, que é o instrutor que assume o volante e mostra para o condutor como realizar uma condução padronizada. É diferente essa ação do coach drive. O coach drive ele não assume o volante, vamos se chamar, pessoal, que seja praticamente um psicólogo do motorista, que é aquele condutor que vai estar junto dele, ali, estimulando a todo momento que ele realize essa condução padronizada, e ali vai sair os resultados, né? Dessa condução padronizada, nós vamos ter o menor risco dessa operação, né? Então, um aumento do fator de segurança, nós vamos ter a redução no consumo de combustível, nós vamos ter também a redução de custos de manutenção, tá certo? Porque esse motorista vai passar a utilizar um aplicativo criado, desenvolvido para ele, né? Através de uma análise de pontuação que nós chamamos a pontuação RAG. Então, nesse momento, esse instrutor, né, que anteriormente não tinha uma ferramenta dessa à disposição para realizar esse tipo de trabalho, ele vai passar a ter agora tecnologia junto, né, das suas ações com o motorista. Então, eles vão acessar esse aplicativo, vão identificar os pontos fracos da condução e ali junto vão buscar essa melhoria contínua, né? Reduzindo os eventos de segurança, reduzindo os eventos que estão influenciando diretamente o consumo e também indiretamente gerando desgaste dos veículos na parte de manutenção, tá certo? E aí, qual é a métrica que nós utilizamos, né? E o que o Coach Drive ele vai buscar incessantemente, né? Então, um trabalho PDCA contínuo, ele vai buscar incessantemente trabalhar a pontuação RAG, né? Nós temos ali 3 modelos de relatórios que nós atuamos hoje. Nós temos ali o relatório de pontuação resumido do RAG flexível, o diário, o mensal, né? Então, através dessas 3 ferramentas, ele vai definir qual dessas ele vai trabalhar, tá certo? E ali, com o uso desses relatórios, ele vai buscar incessantemente, tá? A busca dessa interação com o motorista. Ele vai mostrar para o condutor qual é os pontos fracos da condução dele. Esse motorista utilizando cada vez mais, né, o aplicativo MyMix, vão ter total condição de atingir os resultados. E quais são esses resultados desejados e as métricas que nós vamos trabalhar para entender se esse coach drive de fato está gerando um bom resultado, né, com o uso do seu trabalho ou não? Pode ser que precise ajustar alguma coisa. Então, como que nós vamos identificar isso? Primeiramente, nós precisamos avaliar a quantidade de motoristas que estão com a pontuação vermelha.
Nós precisamos identificar esse motorista, nós precisamos ajudá-los, tratá-los, né, esse grupo de risco, para que ele saia dessa condição de pontuação vermelha, excesso de ocorrências, e ele passe a ser um motorista pontuação verde, tá certo? E aí depois, acabou o trabalho do Coach Drive? Não, né? Nós vamos buscar trabalhar esse motorista verde para buscar o zero de pontuação, a condução prêmio. Então existe, né, essas métricas, essas ações que o Coach Drive deve realizar e deve acompanhar isso diariamente, semanalmente, mensalmente. Vai depender do tamanho da equipe que ele tem, vai depender do tamanho, né, dos motoristas, da equipe de condutores que ele tem ali para serem tratados. Mas, resumindo essa ação de métricas e autonomia, né, de desempenho, busca de desempenho, é ele buscar trabalhar com essas ferramentas, né, os relatórios de pontuação, trabalhar o MyMix, né, identificar o grupo de risco e atuar junto desse grupo de risco. Por quê, pessoal? Porque a gente vai ter, a partir desse momento, né? A partir do momento que nós coletamos os dados da telemetria, nós coletamos ali todas as ocorrências, nós lemos as informações da rede CAN, nós temos ali agora uma pontuação específica para cada motorista, baseada em ocorrências de segurança e ocorrências de consumo. Isso vai gerar a capacitação, né? Essa capacitação virá para os motoristas mais agressivos, aqueles que estiverem no grupo vermelho, o grupo que requer uma atenção especial. Tá? E aí nós temos, pessoal, como eu disse, né, é muito importante essa mudança de postura do Coach Drive. Ele passe a ser agora um Coach Driver ativo, né? Não um instrutor que assumia o volante e buscava atuar junto dessa condução. Então ele precisa incessantemente entender as tecnologias, atuar junto dessas tecnologias, os novos processos e atingir essas pessoas que são as mais importantes dentro da empresa de transportes, que são os motoristas. Eles precisam estar engajados, eles precisam ter acesso à informação e a partir desse momento que eles atuam com o MyMix, né, passam a trabalhar com o MyMix, é de fato uma mudança de postura, pessoal, assim, da área de gestão, porque nós estamos entregando informação para esse condutor e vai gerar uma ação imediata. Durante a viagem, ele já vai poder mudar a postura dele em condução, tá? Posteriormente, nós vamos ter aqui os treinamentos teóricos, né, que é muito importante dar uma base para todos os motoristas. Nós vamos ter o treinamento prático, onde o condutor assume o volante e o coach drive ao seu lado vai passando as dicas de condução. Então, inicialmente, ele faz uma viagem às cegas, né? Então, o coach drive ao lado, o motorista realiza um circuito fechado, sem orientação alguma. Nós medimos como foi essa viagem, tá certo? Então, tem lá a quilometragem rodada, nós vamos ter lá a média de consumo de combustível daquela viagem, e a partir daquele momento o coach drive começa a atuar, mostrando para o motorista os pontos fracos, onde ele efetivamente teve algumas falhas, e aí nós vamos ver o resultado disso, pessoal, é fenomenal. É um resultado gigantesco e traz de fato um engajamento, né, para esse motorista muito, muito interessante, tá? E aí, pessoal, pensando no material, né, no treinamento teórico, nós temos o Guia do Motorista, que é o treinamento teórico no bolso do motorista, resumido num guia, tá certo? Para que ele possa consultar quando ele tiver necessidade. Aqui a gente tem os tipos de topografia que nós vamos estar atuando, né? Então, em pista plana existe a necessidade de uma condução, em subidas leves existe uma outra tocada em condução, subidas íngremes, né? Descidas leves e pista plana novamente. Então, esse é o cenário do motorista que ele tem no seu dia a dia, né? Outros um pouco mais de pista plana, outros um pouco mais de subidas íngremes, né? Outros um pouco mais de descidas leves. Então, esse é o cenário do motorista. O que nós temos que fazer com esse cenário? Padronizar a ação dele com esse cenário. Então, qual vai ser a postura dele em condução em pista plana, né? Então ele precisa incessantemente, pessoal, buscar trabalhar dentro do torque do veículo, ele precisa estar dentro da faixa verde, não apenas dentro da faixa verde, mas buscar o ponto extra econômico. Então, realizando as trocas no máximo, ao fim da faixa verde, ele vai estar sempre
sendo direcionado ao ponto extra-econômico. Na subida, nas ações de aceleração com pista plana, é 30% do acelerador no máximo, pessoal. Pode ser que ele nem precise dos 30, ele vai utilizar 20, 10, tá certo? O que vai gerar o deslocamento do veículo não é a pressão no pedal do acelerador, mas sim as trocas de marcha que ele vai estar realizando no momento correto. Então a gente tem ali também as subidas íngremes, onde ele vai precisar de uma maior pressão no pedal, então no máximo 50%, ele vai procurar se estabilizar ao fim da faixa verde, dentro da faixa verde. Depois, pessoal, nós vamos começar já a ter uma atuação dos freios auxiliares, então ele vai acionar o freio motor, tá certo? Se for um veículo que não possui retarder. No caso de um freio motor, veículo que possui um freio motor, ele vai precisar buscar uma faixa amarela, tá certo, pessoal? Então ele precisa de uma rotação de faixa amarela para utilizar o freio motor, ok? E ali nós temos a utilização correta do freio auxiliar. No caso do retarder, não há essa necessidade. Então ele vai trabalhar numa rotação intermediária, tá certo? Ele não vai estar na faixa amarela constantemente, mas ele vai estar naquela rotação intermediária entre a faixa verde e a faixa amarela. Então, ali é o suficiente para esse motorista conseguir ter uma eficiência de frenagem. Outros tipos de veículos já trabalham um pouco mais na faixa verde. Então, ele vai estar transitando entre metade da faixa verde para cima, né, acima, e a faixa intermediária. Tá certo, pessoal? Essa é a ação do uso do freio auxiliar. E aí ele volta novamente para uma descida leve. Olha que interessante aqui. Aqui nós temos a inércia. Ele vai simplesmente tirar o pé do acelerador, engrenado, nós vamos ter um consumo praticamente zero. E aí nós voltamos novamente à pista plana, pessoal. Então, quanto menos pressão no pedal nós tivermos e trabalhando dentro do padrão 30, 50, nós vamos estar cada vez mais dentro do conceito de condução extra-econômica. Esses são os quatro principais modelos, né? Pista plana, como eu expliquei a vocês, declive, como eu expliquei a vocês, aclive também, passei como executar a ação em aclive, e a inércia, pessoal. Executando esses quatro modelos de condução, colocando isso no seu dia a dia, vocês vão atingir excelentes resultados. Aqui nós temos o contagiro, né? Nós temos uma faixa de torque e potência, justamente para vocês entenderem que é diferente, que existe uma diferença entre essas rotações. Então, onde eu tenho a maior força do meu motor? Eu tenho no torque, né? Eu tenho na faixinha verde ali, pessoal. Olha que interessante, o cruzamento do torque com a potência. Onde fica esse cruzamento? Dentro da faixa verde. Então, os veículos hoje estão saindo de fábrica cada vez mais com torque em baixa rotação. Tá certo, pessoal? Então é necessário buscarmos incessantemente essas rotações. E aí nós temos os quatro modelos, né, os quatro tipos, né, as quatro partes da faixa do contagiro. A marcha lenta, nós temos o torque, a potência, freio motor e a faixa vermelha, onde não devemos atingir em hipótese alguma, tá? Aqui nós temos já, pessoal, o relatório de pontuação RAG resumido, é aquele que eu comecei já passando para vocês, falando um pouquinho desse relatório. Então, nesse relatório, ela vai ser a base de trabalho do Coach Drive. É aqui que você vai separar o seu grupo de atuação no consumo de combustível, é aqui que você vai atuar com os motoristas que estão com problemas na segurança, excessos de freadas bruscas, excessos de velocidade. É aqui que vai ser a sua fonte de atuação, ok? E aí nós vamos ter os grupos verdes, os grupos laranjas e os grupos vermelhos. Então é muito importante nós entendermos que esse grupo vermelho é a prioridade, é a prioridade. Nós precisamos atuar rapidamente com esse grupo vermelho, para que a gente possa tirá-lo dessa condução, né, desse modelo de condução agressiva e colocá-lo numa condução padronizada dentro do que nós chamamos de condução extra-econômica, tá certo, pessoal? E aqui é um aplicativo do motorista, onde vai ser a base de consulta, onde ele vai conseguir identificar os seus pontos fracos, porque o motorista ele precisa de um acesso diferenciado à informação. Até hoje ele não teve esse acesso, né, a informações específicas da condução dele. Então agora ele passa a ter esse acesso com o aplicativo MyMix.
Então, o círculo laranja, está indicando para nós a pontuação do motorista. O círculo inferior, né, o vermelho, está indicando para nós a pontuação da garagem, do grupo, tá certo? E aí esse motorista, nós avaliando as pontuações aqui, nós identificamos que ele está 50% melhor que a garagem. Mas será que a condução dele está boa? Ele vai clicar em meus eventos, vai abrir a terceira tela para ele e ele vai ter acesso às ocorrências, o que ele gerou em condução naquela viagem. Então, nesse caso, esse motorista, né, isso uma análise de 7 dias, vai trazendo para nós o resumo, né, dessa pontuação, e a partir desses 7 dias começa a somar as viagens subsequentes. E aí nós temos aqui, pessoal, um motorista com 919 ocorrências fora da faixa verde, né? Buscando faixa de potência em aceleração, que não é o correto. Ele tem que buscar o torque, incessantemente o torque dentro da faixa verde, em baixas rotações. E aí nós temos mais um evento ali, que é o curva brusca, 4 ocorrências, que é um evento de segurança. Temos o freada brusca, que é um evento de segurança, 7 ocorrências. E temos mais um evento de consumo, 433 vezes. Esse motorista buscou uma pressão no pedal do acelerador acima de 80%. Não há necessidade, pessoal, em qualquer veículo pesado, buscar esse tipo de pressão no acelerador. É 30, 50. No plano, pessoal, até menos, 20%, 10%. Tá certo? Em aclives, no máximo meio pedal, é o suficiente. E aí nós vamos ter aqui o resultado final desse motorista, né? Então, como ele se comportou durante 30 dias? Na primeira semana ele era um motorista laranja, correto? Na segunda semana ele passou a ser o motorista vermelho. Na terceira semana ele continuou vermelho com muitas ocorrências. Porém, na quarta semana, possivelmente ele já recebeu um tratamento do Coach Drive e já começou a mudar a postura dele em condução, né? Ele já passou a ser o motorista laranja. Ele com certeza ele já passou a utilizar o aplicativo MyMix e isso vai direcioná-lo ao quê, pessoal? A verde, a pontuação verde. Então, isso que nós buscamos incessantemente, a pontuação verde com uma condução padronizada. Então, nós ficamos por aqui, agradeço a todos os presentes. Até o próximo vídeo, pessoal.